Olá, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando o nosso aviso de sempre, caderno, caneta, lápis em mãos, esteja em um ambiente tranquilo de estudos, né? E se desligue das redes sociais para que você possa melhor acompanhar a nossa aula de hoje. Lembrando que na última aula de literatura foi passada uma atividade para vocês sobre texto literário e não literário. E na aula de hoje a gente vai fazer essa devolutiva e entender um pouquinho sobre gênero literário. Antes de iniciar também, tenho dois avisos para vocês. Esse aqui é uma orientação. Expanda a sua tela para que você possa melhor visualizar aqui nesse quadradozinho o slide, as informações. E outra coisa, pessoal, às vezes tem aluno que numa atividade quer pedir, ele envia uma outra coisa que não tem nada a ver. A foto, tira uma foto em branco, ou não é o conteúdo da aula solicitado, então vamos prestar mais atenção nisso também. Às vezes a foto também não está legível, é importante que você tome esses cuidados para que você possa ter toda a sua participação e frequência validada naquele momento, tá bom? E assista essa aula, pessoal, fazendo anotações dos principais conceitos, certo? Então, na nossa atividade, foi perguntado para você como você define literatura. Aí eu trouxe aqui alguns recortes das respostas de 3 alunos, né? Você que está assistindo aí, com certeza vai reconhecer a sua resposta. Mas aqui eu não citei, não. Um dos primeiros conceitos que eu vi é que literatura é o quê? Arte. Quando nós estamos falando da cultura de alguém, quando a gente está falando de música, esse foi o primeiro comentário. Em uma outra resposta, alguém disse que a literatura é um instrumento artístico, que ela busca expressar emoções. O outro falou que literatura é arte. Veja que em 3 comentários eu tenho aqui definições quase que iguais, mas que tem alguma diferença. Então, a literatura é arte, ela é um instrumento artístico, ela busca passar emoção. Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Se alguém fez uma coisa muito diferente que não tem a ver com o que a gente acabou de explicar, faça a correção, tá bom? Pause, printe essa tela, ou você pode estar pausando para que você possa copiar. A segunda questão, ela perguntava quais são as características de um texto literário. Eu trouxe aqui o recorte de uma resposta também. Esse aluno aqui disse que é um texto marcado pela função poética, certo? A pessoa passa emoção, trabalha muito a questão da individualidade, do seu eu, das suas emoções. É uma combinação de palavras, ideias, com o sentido de privilegiar o ritmo, a sonoridade. Lembra que eu mostrei para vocês a questão da rima, que tem muito nos textos literários, principalmente a questão dos poemas, essas coisas? E a literatura, ela é uma recriação da realidade. Se lá no texto não literário tem o objetivo de passar a realidade da forma como ela é, no texto literário não, ela recria a realidade de acordo com a emoção, a visão de determinado autor naquele momento que ele está vivendo, certo? A terceira questão, ela trouxe para vocês a questão da linguagem não literária, pedindo para você analisar cada questão e dizer qual era a errada. A letra A, quando diz que um texto tem caráter informativo. É uma característica de um texto literário? Sim, não é isso, pessoal? Ela possui uma linguagem objetiva, a pessoa passa a objetividade da forma que realmente é. Então, essa também é uma característica. Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem? Será, pessoal? O texto não literário tem essa questão de fugir da realidade como ela é? Não, né? Então, a resposta correta aqui dessa questão é a letra C, porque ela não é uma característica do texto não literário, sendo o texto literário. A quarta questão, ela trouxe para vocês alguns textos, que são textos literários e não literários. O primeiro texto pedia para você dizer se era literário ou não literário. Descuidar do lixo é sujeira. Você vê aqui o título do texto. Opa, pessoal.
E aqui é a fonte, de onde que foi tirado? Da revista Veja, né? Ó, diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais da McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, resto de sanduíche. Ao ler isso, você vai perceber que aqui é uma coisa real, é uma informação objetiva, de fato acontece dessa forma. Então, aqui a gente não tem característica de texto literário. Então, aqui seria o que? Um texto não literário. Agora, os dois outros textos são textos literários. Por quê, gente? Olha aqui. O Ferreira Goulart disse assim no seu poema: o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz do telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. Veja, pessoal, que aqui é um poema na qual ele pega elementos da realidade, vai ter aqui rimas no final, feijão, rima com sonegação, carne, rima com, deixa eu ver aqui, seria tipo o Ezinho aqui rimando de leite, né? Mas a gente poderia pegar outras rimas mais interessantes. Então, gente, ele vai utilizar de elementos reais do que está acontecendo na sociedade em um determinado momento e vai utilizar da literatura para deixar sonoridade, musicalidade, nos fazer sentir além da realidade. Então, gente, essa é uma característica do texto literário. Então, aqui a gente caracteriza, configura esse texto como literário. Um outro texto que eu coloquei para vocês foi um poemazinho também do Carlos Drummond de Andrade, que eu já tinha colocado na videoaula, e ele é um texto literário, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Lembra que eu expliquei para vocês que aqui ele utiliza a palavra pedra como aquela itemzinho que você vai passando na estrada e tem, que é um obstáculo, mas ele também pega essa pedra como os obstáculos que a gente encontra ao longo da nossa vida, as dificuldades e tudo. Então, ele vai utilizar aqui da realidade para fugir dela através da literatura, através de rimas, através de comparações. Então, gente, essas são algumas das características do texto literário que a gente vai estudar ao longo desse ano e vocês vão compreender cada vez mais como se dá a questão da literatura. Então, gente, essa foi a nossa atividade da aula passada. Corrijam, porque isso é conteúdo da nossa avaliação ao final do mês. Um outro conteúdo que eu quero iniciar com vocês hoje, mas muito voltado para a questão da literatura, é a questão de gênero textual. Vocês são alunos de primeiro ano, estudaram ao longo da vida a questão de gênero textual, né? Quando eu falo em gênero textual, eu falo de diferentes linguagens. A gente já estudou em outras aulas que a linguagem ele é um sistema de comunicação que comunica ideias, não é isso? A gente utiliza da língua para se comunicar, questão da linguagem. E o gênero textual, ele vai utilizar essas diferentes linguagens. Lembra que a gente tem linguagem verbal, não verbal, linguagem mista, aí a gente está estudando a linguagem conotativa, denotativa? Então, pessoal, o gênero textual tem a ver com isso. E qual é o objetivo? Ele tem uma intenção comunicativa, né? Vocês já viram falar de poema, de receita, de notícia. Então, cada um desses gêneros, ele tem um objetivo, certo? Aí, dando procedência aqui, vocês vão ver outros significados, outros conceitos de gênero textual. Ele tem uma função comunicativa, como eu já falei, dentro de um contexto cultural. Ele possui um conjunto ilimitado de características. A questão dos gêneros textuais é muito particular de cada gênero, de cada autor, de cada pessoa que escreve. Olha aqui os diferentes gêneros que a gente tem no nosso dia a dia. A receita culinária, o blog, o e-mail, o poema que eu acabei de citar para vocês. Quando eu falo em gênero literário, aí eu já fujo um pouquinho da questão
daqueles gêneros que a gente tem costume, né? Porque a literatura ela vai trazer características próprias. Se eu falei para vocês que o gênero textual ele tem uma função comunicativa de comunicar algo, certo? Gênero textuais são diferentes formas de linguagem. E o que é linguagem? É a manifestação das nossas ideias, dos nossos sentimentos. E o gênero literário, ele vai ter aí as características que vocês acabaram de ver. A questão de passar emoção, a questão de fazer rimas nas palavras. E os gêneros literários, eles vão se dividir em três: o gênero lírico, dramático e épico. O gênero lírico, que vai fazer parte do poema, ele vai ter uma linguagem sentimental e poética. O dramático vai partir a questão do teatro. Lembra o teatro que vocês veem na televisão? A fala dos personagens. E o épico, as grandes narrativas de Romeu e Julieta, né? Cinderela, ele é uma narrativa. Então, o gênero literário, ele tem características específicas que vão aí ter uma questão de emoção, da questão do eu lírico, dele passar suas emoções, das rimas, que a gente vai estar mais adiante, e se divide em três: lírico, dramático e épico. Nota no seu caderno, printa essa tela, pausa ela, tá bom? E aqui tem mais uma visão dos gêneros literários que eu acabei de falar. O gênero lírico vai falar de sentimentos, emoções. O gênero narrativo, a técnica de narração, a questão da objetividade, não tem muita questão da subjetividade, como no eu lírico tem, o lírico, né? Aqui parte muito do que o poeta está sentindo, do que o escritor, enquanto que o narrativo é mais objetivo. E o dramático, né? Os textos de encenação, como eu já falei para vocês. Resumindo, textos literários representam a ação da realidade de maneira subjetiva, parte do eu, das emoções e da visão de cada autor. É uma linguagem denotativa que foge da realidade e tem a presença da ficcionalização, ou seja, da ficção. Às vezes, nem tudo que está ali naquele poema, naquele texto é real. Por isso, o papel da literatura, fugir da realidade. E eu trouxe para vocês aqui como exemplo um poema, né, para falar desse gênero literário. E qual é uma das características do gênero literário? A questão dos versos, das estrofes, rimas ou não, métrica, tudo isso que a gente vai estudar ao longo do ano. Olha aqui um poema aqui do Fernando Pessoa, um grande autor, poeta e escritor português. Ele diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sentes, e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão, esse camboio de corda que se chama o coração. Olha que bonito. Olha um poema que te passa emoção, que tem rima. Olha a característica do poema, pessoal. Olha as estrofes aqui, olha. Cada conjunto de versos desse é uma estrofe. Uma linhazinha dessa é um verso. Essa questão da rima, assim, no final, o fim de dor rima com dor, completamente rima com sente, lá no finalzinho. Isso, então, é o poema, é um gênero literário do tipo lírico, porque passa a emoção, tem a estrutura tem as estrofes, tem os versos, as rimas, passa a emoção, certo? E para a gente finalizar e não confundir com gênero literários. Os gêneros literários, que a gente pode citar o quê? O gênero não literário, aliás, a gente pode citar uma receita. Por quê? Porque a receita, a única função dela é passar uma instrução clara e objetiva, que não fuja da realidade, que ali tudo tem que ser real, diferente o quê? Do gênero literário, certo, gente?
Então, na receita, ela tem uma linguagem objetiva, clara, principalmente retrata fatos e a realidade. Você já viu alguma receita que tem alguma coisa que é fora da realidade? Pode ser um ingrediente, mas isso ali existe em algum lugar. E a literatura e o texto literário não. Às vezes é só a imaginação da pessoa, da cabeça de quem está fazendo, certo? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha anotado no seu caderno o conceito de gênero, certo? Na questão que o gênero, ele tem uma intenção comunicativa, né? Eu espero que você tenha notado que o gênero literário, ele possui 3 tipos: lírico, narrativo e dramático. Espero que você tenha notado que o poema é um tipo de gênero literário do tipo lírico, certo? E que você possa ter compreendido a diferença entre gênero literário e não literário. Para finalizar a aula de hoje, registre a sua frequência, respondendo nosso questionáriozinho de sempre, para que você possa ter a sua frequência e participação validada na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Até logo!